Fala, devs, beleza? Meu nome é Márcio Moreira e você está aqui no canal Tech in Dev. Na última semana, aí antes do carnaval, eu fiz uma enquete no meu LinkedIn e perguntei para o pessoal qual seria um assunto que eu poderia abordar aqui no canal, né, para a gente poder estar falando. E hoje eu vim trazer um assunto que foi votado lá, foi bem votado na enquete, que é sobre arquitetura de software, tá? O que acontece? A gente tem outros assuntos também. Eu vou continuar aqui no canal a série de programação voltado com PHP e também vou falar de outras linguagens de programação, vou falar sobre outras coisas de tecnologia, tá? O vídeo de hoje não vai ter mão na massa, então vai ser mais teoria mesmo. A gente vai conversar um pouco sobre a arquitetura de software, o que é a arquitetura de software, como é que ela funciona, como é que eu vejo, qual é a minha opinião em relação ao mundo aí da arquitetura de software, tá? E depois eu vou falar algumas arquiteturas que já têm definidas como padrões e vou dar uma pincelada em cima de cada uma ali, tá? E é isso. Então, vamos pro vídeo, beleza? Bom, gente, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma aplicação, né? Quando a gente está fazendo uma aplicação, um software, vamos botar um termo mais genérico ali, um software, né? O que acontece? Dentro do meu software, ele tem o intuito de alguma coisa, né? Então, se você está fazendo um software para uma locadora de carros, o intuito ali é o quê? É gerar informação para que o gestor ali da locadora de carros tenha informações sobre quais são os carros que estão sendo mais alugados, quais são os que estão sendo menos alugados. Só que para gerar esse tipo de informação, a gente passa pela operação. Então, a gente precisa operacionalizar isso dentro do nosso software ali. Então, a gente vai ter o cadastro de veículo, o cadastro de cliente, né? A gente vai ter ali a parte de locação do veículo ali por cliente, quanto tempo ele ficou, quanto tempo ele vai ficar, se ele pagou multa, se ele não pagou multa. Então, a gente tem vários intuitos, né? Um software ali. Quando você vai pensar no software, você não simplesmente sai programando, né? Assim, a gente não vai pegar uma aplicação, eu quero fazer um software aqui, que esse software vai ser para, sei lá, no meu restaurante eu preciso informatizar a parte de delivery. Informatizar é uma palavra muito velha, né? Eu preciso informatizar aqui a parte de delivery, que está tudo no papelzinho, e a gente precisa colocar isso dentro de uma aplicação para que eu possa ter um controle melhor, possa ter menos erros ali, porque no dia a dia eu estou tendo um erro, perdendo papelzinho, ou eu estou pagando e estou deixando o valor a mais ali para o motoboy, porque ele fala que eu não paguei. Enfim. Então, o que acontece? Dentro de uma aplicação, quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que estruturar ela, né? Então, a gente tem que estruturar ela de diversas formas. Primeiro, a gente tem que pensar quais são as partes que ela vai ter, o que ela vai cobrir, o que eu preciso ter ali dentro, né? Aí, indo para o técnico, você precisa pensar como é que vai ficar o banco de dados, como é que vai ficar a linguagem de programação, como é que vai ficar a comunicação com o cliente, quem que vai acessar o sistema, para quantas pessoas vão ter acesso ao sistema. Tem que pensar a nível de segurança, tem que pensar a nível de backup. Então, assim, são N variáveis até chegar de fato ali na programação e a gente ter o software rodando, né? E uma dessas partes a gente chama de arquitetura de software, né? Então, nessa arquitetura de software, o que a gente vai fazer? A gente vai vai desenhar ali como é que os componentes desse meu software eles vão se comunicar, né? Então, a arquitetura serve para poder ajudar essa parte de comunicação dos componentes. E aí, você sabe o que é comunicação de componentes? Você sabe o que é um componente de software? Então, assim, um componente de software a gente chama tudo que é modular dentro do nosso sistema. Então, geralmente, a gente faz um componente, ele geralmente tem uma responsabilidade ali para acontecer e ele se comunica com outros componentes do sistema. Um exemplo, a gente tem lá um componente que vai ser o meio de pagamento. Esse é um componente do meu software.
eu tenho outro componente que vai ser, sei lá, um outro software que vai me atender em relação à parte de entrega ali, que eu não vou contratar motoboy, eu vou terceirizar o motoboy no meu restaurante, então eu vou falar com outro software. Então, ele é um componente do meu sistema, apesar de ser um componente periférico, ele acaba sendo um componente do meu sistema ali que eu tenho que levar em consideração. Então, na arquitetura, eu vou pensar como que esses componentes vão se falar, como é que eles vão ter a comunicação ali entre um componente e o outro, né? E aí, o que acontece? A gente tem algumas arquiteturas prontas, já definidas, que vai ajudar a gente de alguma forma, né? E assim, dificilmente para você saber escolher qual arquitetura, né? Geralmente você tem que ter uma quilometragem de estrada, né? Você tem que ter uma vivência aí na parte de programação, porque aí você já vai, quando você bater o olho no requisito ali, o que você precisa fazer, você já vai pensar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, assim, não tem uma bala de prata para a gente poder estar resolvendo todos os problemas, né? A gente tem formas de resolver e cada forma de resolver vai ser de acordo com a necessidade daquele sistema, daquele software que a gente está desenvolvendo, tá? Espero que eu não tenha me embolado aqui, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vou pedir para você deixar no comentário, tá? Eu esqueci de pedir, se vocês chegaram até aqui, puder se inscrever no canal aí no Tech in Dev, vai ajudar bastante a gente. Se puder comentar, dar um like aí para poder também ajudar, isso é muito importante para a sobrevivência do canal. Beleza? Então vamos continuar aqui. Eu tô com uma colinha aqui, porque é coisa pra caramba, né? Então tem que ter os tópicos aqui para a gente poder ir falando. E eu vou deixar essa colinha aqui, um Notion, eu vou deixar no link da descrição do vídeo também, tá? Então, assim, hoje a gente tem diversas formas de implementar arquitetura, né? E aí, não existe, igual eu falei, não existe uma bala de prata, faz assim, faz assado. Não, depende para que serve, para como que a gente quer que as coisas funcionem, e cada arquitetura vai se acomodar ali dentro daquilo que a gente está precisando, tá? Então, assim, as principais arquiteturas hoje que a gente tem no mercado, né, que as pessoas fazem, são a arquitetura de forma monolítica, né? Então, o que é uma arquitetura monolítica? Monolítica é quando a gente fala que todo o pacote, todo o software está englobado no mesmo pacote. Então, por exemplo, se você tem aí um projeto em Java, né? Então, quando você vai fazer o deploy, geralmente você faz, no caso para web, né? Você faz o deploy num ponto .o e ali dentro está contido todo o seu projeto. Então, ali dentro tem um módulo de usuário, um módulo de cliente, um módulo de fornecedor, mas é tudo o mesmo projeto, né? A mesma coisa se tiver um PHP. Se você tiver um projeto em PHP lá em Laravel, o Laravel ali você vai ter uma pasta com, vamos supor que você separe ali por domínio. Você tem um domínio A, o domínio B, o domínio C, mas está tudo dentro do mesmo projeto. Quando a gente tem tudo dentro do mesmo projeto, né, a gente chama isso de monolítico. Qual é a vantagem, no meu ponto de vista, dessa arquitetura? Hoje é uma das arquiteturas que é mais usada aí no mercado, ainda é mais usada. E quais são as desvantagens dela? A vantagem dela é porque você tem tudo num lugar só, ou seja, você não precisa ficar mantendo várias pontas dentro da sua estrutura ali, do seu software, né? Então, precisei fazer deploy. É uma ponta só que você faz deploy. Eu preciso custo de servidor. É um servidor que você vai precisar. No caso, se você tiver, óbvio, se você tiver ali um backup, alguma coisa, você vai ter mais de um servidor. Mas a sua aplicação vai precisar de um servidor para rodar, né? Desvantagem. Desvantagem é que se o sistema cair um módulo, obviamente ele tende a cair tudo. Então, se você tiver com um problema que afeta o sistema todo, ele vai afetar o sistema todo do servidor, então provavelmente nada vai ficar ali funcionando, né? Essa é a desvantagem, tá?
E outra coisa, quando a gente fala de arquitetura, eu vou falar algumas aqui, eu já falei de monolítica, a gente não necessariamente, a gente pode, na verdade, você não necessariamente precisa usar aquela arquitetura à risca ali, da forma que a gente entende ela, né? Na verdade, ali você pode misturar. Por exemplo, eu vou falar agora da arquitetura em camadas. Quando a gente fala de arquitetura em camadas, é quando eu separo os meus componentes ali, né? Os meus componentes, eles são separados em camadas. Então, geralmente, a gente tem a camada de apresentação, onde eu tenho todos os componentes que fazem parte da camada de apresentação. A gente tem um componente ali de regra de negócio, então todos os componentes ficam nessa camada de regra de negócio. A gente tem uma outra camada de persistência. Então, é a camada ali que eu vou gravar as coisas em banco de dados, em arquivo, enfim. Então, ali dentro eu vou ficar com os componentes que sabem gravar em banco de dados, que sabem gravar em arquivos. E a gente tem a camada ali de banco de dados. Essa é a estrutura mais comum, né? Que seria a conexão com o banco. Então, ali a gente vai ter os componentes que fazem comunicação com o banco e de fato, fazem insert no banco, update, delete, né? E assim por diante. Camada de arquitetura em camada. Geralmente, cada camada ela é responsável por fazer alguma coisa e ela não sabe fazer outra. Então, por exemplo, se você está na camada de apresentação, a sua camada de apresentação só tem que ter componentes que saibam falar sobre a apresentação para o usuário, o I, né? Então, na minha camada de apresentação, eu vou saber formatar um CPF, porque está dentro da camada, é responsabilidade da camada de visualização ali de apresentação. É na camada de apresentação que eu vou ter a parte de upload de arquivo, então é ela que sabe tratar o upload de arquivo. Então, todos os meus componentes que fazem isso precisam estar na camada de apresentação. Aí a gente tem a camada de negócio. Camada de negócio geralmente fica o quê? As regras de negócio. Então, se eu tenho um software que cuida, por exemplo, da parte financeira da minha empresa, né? Então, é ali na camada de negócio que eu vou ter as regras de negócio de como alguma coisa financeira vai funcionar. Então, a camada de apresentação vai falar com a camada vai conhecer, vai ter interface, ele vai ter o conhecimento dos componentes da camada de negócio e vai falar com ela através do negócio, né? Só que a camada de apresentação, ela não tem que saber como é que grava em banco. Quem tem que saber que grava em banco é o quê? É a camada ali de persistência, né? Então, camada de banco de dados. Então, quem fala com a camada de banco de dados, de persistência, é a camada de negócio. Então, a camada de apresentação fala com a camada de regra de negócio ali com a interface bem definida. E aí, ali na de comunicação de regra de negócio, eu comunico com a persistência, que a persistência é que sabe gravar. Então, todo o meu código, toda minha lógica está dentro dessa camada separada. Tá? A grosso modo é isso. Posso ter explicado aqui de uma forma não muito didática, mas a grosso modo é assim que funciona. Tá? Se vocês quiserem debater mais sobre alguma arquitetura que eu estou falando aqui, a gente pode marcar um papo aí, fazer uma live. Se a galera quiser, a gente fala uma específica, eu abro para a galera, a gente discute aí, vai ser bem bacana. Tá? Não sei tudo, estou aprendendo até hoje, mas assim, eu falo da forma que eu vejo no mercado, a forma que a gente usa geralmente, tá bom? E aí, como eu tinha falado, eu posso aplicar a camada de arquitetura, a arquitetura em camadas dentro da arquitetura monolítica. Então, eu posso ter meu software monolítico com arquitetura monolítica e aplicar camada, porque todo projeto em camadas vai estar dentro do mesmo lugar, não tem importância. Tá? E aí, depois a gente tem também a arquitetura orientada a microserviços, né? Que é a queridinha aí do mercado, é o que todo mundo fala, é o que Netflix implantou, é o que não sei o quê. Realmente é uma arquitetura muito, muito legal, ela dá várias vantagens para a gente. O custo dela, quando eu digo não financeiro também, mas o custo dela não é tão alto, tá? A diferença é que a gente vai ter serviços isolados, né? Eles precisam ser isolados, eles precisam ser independentes e esses serviços vão se comunicar. Dentro de cada serviço a gente vai ter os componentes daquele serviço. Então, mais uma vez, a gente pode ter dentro de um serviço uma arquitetura em camadas, não tem problema nenhum. E eu preciso ter a comunicação entre os serviços
dessa minha arquitetura. Então, por exemplo, a gente pode ter um serviço de cliente, onde eu tenho todas as operações relacionadas a cliente. E dentro do serviço de cliente eu posso ter as camadas. Eu tenho camada de apresentação, que não necessariamente precisa ser ali gráfica, né? A gente pode ter ali a parte de API, como que ela vai receber a informação, como que ela vai responder a informação, né? E a gente vai ter camada de regra de negócio e assim por diante, tá? Fala, pessoal, acabei tendo um problema aqui na gravação, mas vamos voltar aqui, a gente está falando de microserviço. E aí, o que acontece? O importante aqui do microserviço é a gente definir a interface de como os componentes vão se comunicar entre esses serviços, né? Essa comunicação a gente pode fazer por meio de API, né? E aí essa API pode ser geralmente REST que a gente faz. Então tem um padrão ali da API que é a API REST, que é o quê? É a transação das mensagens via HTTP, né, com um JSON. Geralmente a gente faz com JSON. Então a gente envia um JSON como corpo da mensagem e recebe um JSON como resposta da mensagem ali, tá? E aí, além da API REST, a gente também pode ter outros tipos de comunicação ali entre os componentes, né? Então a gente pode ter gRCP, a gente pode fazer a comunicação via GraphQL, a gente pode fazer a comunicação via mensageria. Enfim, o importante é a gente ter em mente que esses microserviços vão estar em lugares diferentes, né? E a gente vai precisar de alguma forma comunicar com eles. Óbvio, a gente tem a parte de segurança ali entre um ou outro, né? Então pode fazer autenticação, pode fazer restrição ali que uma API só pode comunicar com outra internamente, vinda de um lugar. E aí a gente tem estratégia de segurança diversas para poder estar implementando dentro dessa comunicação, tá? Então, agora eu vou falar de uma outra arquitetura que geralmente é usada, é a arquitetura SOA, que é orientada a serviço, tá? A arquitetura SOA é uma arquitetura já bastante antiga, ela é adotada bem antes do microserviço. O microserviço é uma arquitetura um pouco mais nova, tá? A arquitetura SOA, ela surgiu com a necessidade também de separar serviços, igual o microserviço tem. A diferença é que, geralmente, dentro da arquitetura SOA, a gente tem ali os serviços embaixo de um Enterprise Server Bus, né? Que seria uma camada ali que sabe fazer a comunicação entre os serviços. Então, a minha aplicação, na verdade, sim, os meus serviços que consomem os outros serviços, eles têm a interface com essa camada, e essa camada é que vai falar com o serviço embaixo dela. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha aplicação de PDV, um exemplo, e essa aplicação de PDV, internamente a gente cria serviços dentro do nosso negócio, né, dentro do nosso negócio. E aí a gente pode ter, por exemplo, um serviço lá de estoque, um serviço de cliente, um serviço de catálogo, um serviço de carrinho, enfim, vários serviços ali. E a minha aplicação PDV vai conversar com esse serviço através desse Enterprise Server Bus, tá? Desse barramento aí, que esse barramento é que vai conhecer como que comunica com os serviços embaixo, né? E geralmente um serviço não fala com o outro, né? Então a gente tem o serviço sendo de forma dependente ali, e eles funcionam tudo dentro dessa estrutura, né? E também, assim, eu posso estar falando besteira, mas o SOA, geralmente a gente trabalha com um protocolo SOAP, em vez de ser um hash. O SOAP é um protocolo de comunicação que é com XML, em vez de ser JSON, né? E ele é mais usado com Java, tá? Então, a maioria dos sistemas SOA aí, ele é Java. Óbvio, dá para fazer com outros sistemas, mas a maioria aí é Java. Já tem definido essa arquitetura dentro da linguagem, tá? Dentro dos frameworks da linguagem.
tá? No microserviço, a gente tem também esse conceito de ter um buzz ali, só que é um conceito um pouco diferente, né? No microserviço, eles trabalham de forma independente, então, ou seja, eu posso falar com um microserviço, de um microserviço para o outro através do componente, entre os componentes através de hash ou através de mensageria, mas geralmente a gente tem ali que a gente chama de API Gateway, que é um local onde a minha aplicação principal ali, meu front ou minha aplicação principal, ela vai conhecer a interface, ou seja, os contratos de comunicação que eu tenho dentro do meu ecossistema ali do serviço, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma API Gateway que vai ter a parte de cadastro de usuário, e dentro dessa API Gateway eu também vou ter a interface para poder buscar produto. Só que são dois serviços diferentes. Então, a minha aplicação ela não vai em dois serviços diferentes. A minha aplicação vai na API e fala com a API Gateway ali, falando, eu preciso cadastrar um usuário. E aí a API Gateway faz o roteamento ali, falando, aí vai lá no serviço de cadastro de usuário, cadastra o usuário e retorna para a minha aplicação. E da mesma forma, precisa buscar os produtos com um preço maior que R$1, por exemplo. E aí essa API Gateway já tem um contrato definido ali e já sabe onde tem que ir, em qual serviço tem que buscar esses produtos. Mas não necessariamente a gente precisa fazer dessa forma, tá? Isso é uma forma comum de fazer. Até porque se você mudar, você muda em um lugar só, né? Você faz a comunicação com um lugar só. Às vezes os microserviços eles estão isolados internamente na sua estrutura ali de rede e eles não têm acesso direto nele. Geralmente a gente faz isso por segurança, tá? Então eu falei do microserviço, falei do SOA, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário que a gente vai tirando, tá? E penúltimo lugar aqui eu vou falar da arquitetura orientada a eventos, tá? E é uma arquitetura baseada, como o nome diz, baseada em eventos. Ou seja, ela faz os componentes nessa arquitetura, eles se comunicam através de eventos. Ou seja, é através da produção do evento, através da detecção de um evento. Então, é assim que ela faz a comunicação ali entre os componentes. Geralmente, dentro de uma arquitetura orientada a eventos, a gente tem também um roteador ali para onde o evento vai transitar, né, que a gente chama de canal. Então, por exemplo, a gente tem lá, dentro da nossa aplicação, um fluxo onde eu vou fazer uma compra e quando eu fizer essa compra, o meu componente ali, né, o meu componente que sabe fazer a compra, que sabe lidar com a compra, ele precisa enviar uma notificação, por exemplo, para um e-mail que um determinado produto está abaixo do estoque, né? Então, através de evento, quando eu fizer a compra, eu vou disparar um evento e vou falar assim, esse produto aqui está acabando e eu preciso notificar aqui que eu preciso fazer uma compra desse produto aqui para poder entrar no estoque. E aí esse evento, um componente vai disparar esse evento e a gente vai ter um outro componente ouvindo esse evento e fazendo a parte do envio de e-mail, enfim, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, a arquitetura orientada a eventos, geralmente a gente usa ali na parte de IoT, alguma coisa de web também usa, mas eu particularmente eu não vejo muito essa arquitetura sendo implantada atualmente na web, mas é uma arquitetura bem bacana, né? Então a gente tem uns componentes separados e ela se comunica através de eventos. Como eu falei, né, dentro dessa arquitetura, o importante é a gente pensar no evento, como que funciona. Então a gente dispara o evento e alguma outra pessoa, algum outro componente vai ficar ouvindo aquele evento para poder fazer alguma coisa. Dentro desse componente, a gente pode aplicar uma arquitetura ali de camadas sem problema nenhum, assim como a gente no SOA também pode fazer dentro de um serviço ali, a gente pode
fazer essa estrutura de camada também sem problema nenhum, tá? E por último, e não menos importante, na verdade, eu acho que é a que mais está sendo usada hoje em dia, é a arquitetura hexagonal, né? Assim, eu vou falar de uma forma abrangente, eu vou falar de uma forma bem abrangente, porque eu confesso que eu não uso ainda a arquitetura hexagonal. Conheço, mas eu não apliquei ainda em lugar nenhum, tá? Então, a arquitetura hexagonal é aquela arquitetura que eles chamam de adapter, que tem os adapters ali, né? Então, você tem dentro da sua aplicação o core da aplicação, né? Então, eu vou separar dentro da minha aplicação toda a regra de negócio, tudo que é importante para aquela aplicação funcionar, e tudo que for periférico a ela, tudo que tiver em volta dela, eu vou comunicar ela através de adaptadores, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação, vou dar o exemplo do PDV, né? O que é importante na nossa aplicação do PDV? É o controle de estoque, é a venda ali de um produto, né? Ter informação para poder depois a gente tirar um relatório. Isso é importante, isso é importante para a nossa aplicação. Agora, se a aplicação a gente usa gateway de pagamento do PagSeguro, se a gente usa impressora, uma biblioteca de uma impressora específica, se a gente usa uma mensageria para poder comunicar de alguma forma com algum outro serviço externo da aplicação para poder enviar um e-mail, enfim, tudo isso não faz parte do core da aplicação, né? Então, teoricamente, a gente pode desligar aquilo e trocar por outros. Então, se hoje eu uso um banco de dados MySQL, isso a tecnologia do banco de dados, ele é periférico à minha aplicação em si. Eu posso amanhã usar um Postgre da vida, eu posso usar um Oracle, sem atingir a minha aplicação, né? A lógica ali do meu negócio não pode ser atingida quando eu troco um banco de dados. Eu não posso ter essa dependência de código. Aí você já está fazendo de forma errada, né? Então, através dos adapters ali, eu vou saber comunicar com o banco de dados. E se eu trocar o banco de dados, o adapter vai saber. Eu só vou incluir um adapter novo e esse adapter vai saber. A minha aplicação, na verdade, ela não sabe como gravar no Oracle, ela sabe como gravar um registro, né? Então, ali no meu adapter, ele vai ter uma interface ali e a gente vai fazer de uma forma que, se a gente trocar o banco de dados, a gente só precisa configurar um novo adapter respeitando ali a interface que a gente definiu, tá? Então, assim, hoje eu vou falar só dessas arquiteturas. Eu falei de uma forma bem superficial. Eu acho que vão ter pessoas aí que talvez vão criticar em relação a como que eu falei das coisas, mas sim, eu quis trazer de uma forma abrangente a arquitetura de software para a gente começar a abrir a cabeça e começar a pesquisar, né? Então, assim, é tudo estudo. E assim, mais uma vez, a arquitetura de software é algo que é voltada para aquela galera que já tem um know-how ali em relação a como funciona a aplicação, né? Não adianta você estudar, você está começando agora, você já querer ser um arquiteto de software, sendo que você não sabe como que funciona ali a parte de uma aplicação, né? Então, eu acho que isso, com o tempo, você vai entendendo melhor esses conceitos, tá bom? Mas é legal a gente saber, é legal entender como é que funciona, até para poder a gente ter essa maturidade aí da parte de arquitetura, que é a principal, eu acho que é a principal parte ali de um projeto de software é a arquitetura, porque se você começar com uma arquitetura errada, o custo disso para você mudar é muito alto, não o custo de dinheiro, mas o custo em relação ao esforço ali, que também acaba gerando um custo financeiro para você. É óbvio, assim, você está montando uma startup ou está montando uma aplicação nova, cara, pensa sempre assim, eu vou fazer o mínimo para poder fazer o negócio funcionar e para eu ver se vai dar certo ou não, né? Que é o tal do MVP. Então, assim, eu vou fazer o mínimo possível para poder botar alguma coisa em produção, para começar a funcionar e, obviamente, com menos bug.
E se eu começar a ter problema de gargalo em relação à quantidade de usuário, de não sei o quê, eu vou olhar dentro da arquitetura que eu apliquei, que geralmente é uma arquitetura monolítica em camadas ali. Se você vai começar com um framework desses que a maioria usa, e assim, cara, se você começar a tiver esse tipo de problema, é porque a sua aplicação deu certo e é porque você precisa aumentar ali e isso está te trazendo receita, né? Óbvio, você não vai começar uma arquitetura que não existe, né? Você vai fazer a parada da sua cabeça, mas você já não precisa também começar com arquitetura em microserviço gigante, usando Kubernetes para poder gerenciar a máquina, não sei o quê, porque não tem necessidade, é um custo alto para uma aplicação que você nem sabe ainda se vai para frente, né? Então, depois se sua aplicação estiver madura o suficiente para você começar a fazer esse tuning de arquitetura e de infraestrutura, aí você vai pensar como que você vai fazer isso. Então, assim, pensa pelo pequeno, pensa pelo funcional, né? Não adianta você criar uma bazuca mega nuclear para você pegar lá e formatar uma formiguinha, né? Então, assim, não adianta você criar uma estrutura em cloud, multi-cloud, para você pegar um sistema que tem uma aplicação, um sistema que você vai ter ali 20, 30 usuários usando simultâneo, sendo que não tem necessidade, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Isso pesa muito na hora de você criar uma arquitetura ali da sua aplicação. Beleza, gente? Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Queria agradecer aí o pessoal que está se inscrevendo no canal. O canal está começando a crescer. Se você não é inscrito ainda, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal. A ideia é realmente tentar ajudar vocês, tentar ajudar a galera que está começando aí, principalmente a galera que está começando, que não tem conhecimento. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário para a gente poder trocar uma ideia, tá? Meu LinkedIn é mmoreirarj. Se vocês quiserem me adicionar lá no LinkedIn também, trocar uma ideia por lá, eu estou à disposição aí de vocês, tá? Vai ser um prazer enorme ajudar vocês. E puder dar um like aí no canal, curtir aí o vídeo, né? Dar um like no canal, não. Se inscrever no canal, dar um like no vídeo aí, vai ser muito importante pra gente, tá? E eu vou começar a fazer uma série aí de vídeos também, ensinando vocês a programar, a galera que tem mais dificuldade. Vou tentar usar uma didática aí que ajude vocês, beleza? Gente, muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Valeu!